Olá, eu sou o Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o movimentado fim de semana na NASCAR no Texas Motor Speedway. Nós tivemos as três categorias principais correndo lá nesse fim de semana e o Texas, mesmo sendo uma pista que normalmente não entrega lá as melhores corridas, teve dessa vez três provas bem interessantes e também com alguns lances polêmicos. Começando com a corrida da Truck Series que aconteceu na sexta-feira à noite. Essa prova teve o Ben Rhodes largando na pole position, mas quem se mostrou como o piloto a ser batido foi o Carson Hocevar, que vinha num excelente momento depois de ter vencido a corrida da Cup em Talladega, e ele assumiu a liderança ainda no primeiro segmento, liderou a maior parte da prova, enquanto o Kyle Busch na outra truck da Spire tinha problemas, ele teve ainda nas primeiras voltas um pneu furado, teve que fazer uma parada em bandeira verde, caiu para as últimas posições, perdeu volta inclusive, enquanto o Hocevar era ameaçado principalmente pelo Lane Riggs e pelas duas trucks da Tricon com o Caden Honeycutt e o Gio Ruggiero. Todos esses pilotos até chegaram a liderar a prova em alguns momentos. O Tyler Ankrum também disputou a liderança ali no terceiro segmento, mas acabou rodando e terminando mais para trás. Mas no fim da corrida, o Hocevar aguentou toda essa pressão, venceu a sua segunda corrida seguida em mais uma categoria, né? Ele conquistou duas vitórias seguidas em duas categorias diferentes. E o Kyle Busch conseguiu se recuperar de todos os problemas que ele teve no começo da corrida, chegou em segundo, enquanto o Honeycutt, líder do campeonato, terminou em terceiro, e agora ele lidera o campeonato com 14 pontos de vantagem para o Lane Riggs, que foi o sexto, e com 19 para o companheiro do Lane Riggs na front row, Chandler Smith. Seguimos então para a corrida da O'Reilly Auto Parts Series, que não teve classificação, porque choveu na sexta-feira à tarde, então a classificação foi cancelada. E com isso, o líder do campeonato, Justin Allgaier, largou na pole. O começo da corrida foi bem acidentado, com 3 bandeiras amarelas nas primeiras 20 voltas, inclusive um acidente na primeira volta que basicamente tirou da disputa pela vitória o Taylor Gray e o Corey Day, que tinham vencido as duas últimas corridas. E quem despontou como os favoritos à vitória foram dois pilotos da Cup, o Kyle Larson e o Connor Zilisch, os dois correndo pela Junior Motorsports, enquanto o maior adversário dos dois era o Brent Crews, que mesmo com uma pouca experiência vem demonstrando muita velocidade, vem numa ótima fase, ele que tinha 3 top 5 seguidos já antes dessa prova no Texas, ele batalhou durante a maior parte da prova com o Larson e o Zilisch pela liderança, e chegou a fazer parte do momento espetacular com um tri-wide entre eles na curva 4 ali no começo do terceiro segmento, que por muito pouco não acabou em um acidente que mandou os três para o muro, mas que ainda assim prejudicou bastante a corrida do Zilisch, que teve um pneu furado e acabou tendo que parar em bandeira verde, como já não tinha tanto tempo para se recuperar, acabou em 21º. O Allgaier voltou a crescer no final da corrida, passou o Crews, passou o Sam Mayer, que também teve uma boa corrida e acabou em terceiro, impressionou o Larson pela vitória até a última volta, mas acabou ficando em segundo. Essa foi a segunda vitória do Larson na categoria na temporada. O Allgaier aumentou ainda mais a distância dele para o vice-líder no campeonato, o Sheldon Creed, que já era grande, agora é de 121 pontos. E outro destaque da prova foi o Parker Hetzlaff, que fez mais uma excelente corrida, continua uma ótima temporada para o equipamento que ele tem e acabou na 5ª posição. Finalmente, no domingo, nós tivemos a corrida da Cup Series, que também viu uma continuação aí do bom momento da Spire, que colocou 2 carros na primeira fila, o Hocevar na pole e o Daniel Suarez em segundo. Porém, o primeiro segmento foi dominado pela Joe Gibbs Racing, principalmente com o Denny Hamlin e o Christopher Bell, que inclusive chegaram a disputar a liderança até a volta 68, quando o Todd Gilliland rodou na curva 4, bem na frente dos dois, e acabou acertando o Bell, que foi para o muro e abandonou a corrida. Nessa amarela, as estratégias começaram a se dividir, uma coisa que a gente viu bastante nessa corrida de ontem, com vários pilotos ficando na pista, mas vários pilotos indo para o box. Um desses pilotos que não fez uma parada aí nessa amarela foi o Eric Jones, que venceu o primeiro segmento, sua primeira vitória de segmento na Cup Series. E aí o segundo segmento começou e demorou um pouco para ter um período um pouco mais longo de bandeira verde, porque em poucas voltas a gente viu uma rodada do William Byron, que quase foi acertado pelo Joe Logano, e o Logano escapou por pouco de se envolver num acidente na pista em bandeira verde, mas alguns minutos depois ele se envolveu num acidente bizarro em bandeira amarela, porque
Ele foi um dos vários pilotos que entraram no box. E aí, naquela confusão de vários carros entrando e saindo, o Cole Custer acabou parando para desviar do Ty Gibbs, que estava saindo do box, enquanto o Logano, que tinha acabado de completar a parada dele, ele não conseguiu frear a tempo e encheu a traseira do Custer, ele ficou bastante à frente do carro dele e teve que abandonar. Um dia de poucos pontos para o Logano, que vem tendo um começo de temporada bem difícil e estaria fora do Chase se a temporada regular acabasse agora. Ele é o 17º no campeonato. Enfim, a relargada foi dada a volta 98 e menos de 5 voltas depois a gente teve mais um acidente com a primeira polêmica do dia, que foi o Ryan Preece, que vinha se demonstrando bem insatisfeito com o Ty Gibbs, que vinha disputando com ele pelo rádio. Até que na volta 102 o Preece, que tinha falado que ele já não ia mais tolerar o jeito que o Gibbs estava correndo com ele da próxima vez que ele chegasse atrás do 54, mandou o Gibbs pro muro e tirou ele da corrida. Depois desse acidente a gente viu finalmente um long run de bandeira verde no segundo segmento que, com todas as estratégias diferentes, foi liderado em sua maior parte pelo Corey Heim e pelo Chase Briscoe, que tentavam alongar aquele stint o máximo que desse e torcendo por uma bandeira amarela que não demorasse muito para vir, para que eles pudessem parar na amarela e continuar na volta do líder, mas essa amarela não veio, os dois tiveram que parar em bandeira verde, e quem herdou a liderança com isso foi o Chase Elliott, que venceu o segmento, apesar de ter acontecido mais uma bandeira amarela lá nas últimas voltas, quando o Kyle Larson bateu. O Larson também abandonou a prova, não tem tido um começo de temporada tão complicado quanto o do Logano, mas o atual campeão ainda não venceu esse ano, passou perto algumas vezes, mas ele tem tido aí um pouco de azar. E ontem também ele acabou rodando sozinho e batendo, e no momento ele é só o 10º no campeonato, né? Nessa amarela, o Brad Keselowski e o Chris Buescher, dois pilotos da Roush, decidiram ficar na pista enquanto a maioria dos líderes foi para o box e trocou pneus. E aí eles acabaram sendo superados na última largada pelo Chase Elliott, que venceu esse segmento. O terceiro segmento foi o que teve o maior long run da corrida, né? O maior período de bandeira verde, dominado pelo Elliott e pelo Hamlin, que andava algumas vezes mais rápido que ele, aí o Elliott respondia e eles ficaram nessa com o Hamlin tentando alcançar o Elliott, até que com 13 voltas para o final, o Corey Heim, que de novo tinha feito aquela estratégia dele torcendo por uma amarela, mas que de novo acabou ficando para trás porque essa amarela não veio. Até que com 13 para o final, o próprio Heim bateu e trouxe aquela que foi a última amarela da corrida. E dessa vez, a maioria dos líderes decidiu ficar na pista. A gente teve os 8 primeiros que não pararam. O líder entre os que tinham trocado pneus era o Tyler Reddick em nono, que na relargada com 5 voltas para o final ia tentar passar todo esse povo com os pneus mais novos em busca de sua 6ª vitória no ano. E ele relargou muito bem, chegou a passar vários carros aí na primeira volta de bandeira verde, mas depois disso ele estacionou na 5ª posição. Ainda passou o Chris Buescher no final, mas acabou cruzando em 4º atrás do Elliott, que conquistou sua 2ª vitória na temporada e se tornou o primeiro piloto além do Reddick a vencer mais de uma corrida no ano. O Hamlin, que assim como em Martinsville chegou em segundo na vitória do Elliott, e o Bowman, que pelo segundo fim de semana seguido chegou em terceiro e continua se recuperando aos poucos depois das corridas que ele perdeu por conta dos problemas de vertigem que ele teve. Também nessa última relargada nós tivemos a segunda e provavelmente a maior polêmica do dia, envolvendo o John Hunter Nemechek e o Kyle Busch. Os dois se tocaram na reta oposta na penúltima volta, e aí o Busch acabou batendo o Nemechek de uma forma bem parecida com o acidente do Preece com o Gibbs mais cedo, mandou o Nemechek pro muro, e o John Hunter depois falou que o Kyle Busch tinha batido nele de propósito, mas o Buschinho negou isso e inclusive culpou o John Hunter pelo incidente. Ainda não sabemos se a NASCAR vai punir alguém nisso ou se vai deixar rolar, mas no fim das contas esse acabou sendo um incidente que chamou muito mais atenção do que aquele primeiro no segundo segmento. Outros destaques dessa corrida vão para a Spire, que apesar de não ter brigado de fato pela vitória dessa vez, ainda terminou com 2 carros entre os 10 primeiros, o Soares foi o 6º e o Rosevar foi o 7º, e a Trackhouse, que
vem tendo um ano bem abaixo das expectativas até agora. Pela primeira vez em bastante tempo, conseguiu terminar com 2 carros no top 20, com o Zilich em 16º e o Shane Vangsbergen em 17º. O Ross Chastain também fez uma corrida ok, chegou a andar no top 20 na parte final, mas na última parada ele acabou tomando uma punição por excesso de velocidade no box e acabou apenas em 26º. No campeonato, o Reddick ainda é líder com uma certa folga, ele tem 109 pontos de vantagem para o Hamlin, e o Hamlin está 8 pontos à frente do Elliott, que é o terceiro. E agora, saindo um pouco também das 3 categorias principais, nesse fim de semana nós tivemos as corridas da NASCAR Brasil em Cascavel, a primeira corrida no sábado à noite com pista molhada, inclusive vencida pelo Gabriel Casagrande, e a segunda corrida no domingo de manhã teve vitória do Nicolas Costa. Enquanto isso, nas categorias nacionais da NASCAR, nesse fim de semana, as 3 categorias mais a arca vão correr em Watkins Glen, um fim de semana que normalmente acontece em agosto, mas que esse ano vai ser em maio, o que é curioso porque nessa época a gente tem temperaturas mais frias e existe chance de chuva nesse fim de semana, então podemos ter corrida na chuva, afinal é um misto. E sendo Watkins Glen, a expectativa é de provas bem interessantes. Mas por enquanto é isso, esse foi o fim de semana do Texas. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro até o final e nos vemos na próxima.